Então eu queria fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta sobre backtest e problemas com entradas de ordens, né? Então a gente vai precisar falar sobre isso. Eu fiz um teste bem simples aqui. Basicamente são duas condições. Uma é só para testar que a gente está estudando o gráfico de hoje, os candles de hoje, né? De hoje que eu digo no dia que eu escolhi aqui para estudar, para não carregar outras datas que não são interessantes. E a única condição que eu especifiquei para ele é se o candle tiver o fechamento maior que a abertura, ou seja, for um candle verde, né? Porque ele abre aqui, né? E vai fechar lá em cima, onde o preço de fechamento é de fato então maior que o de abertura, então compra mercado. Tá? Não é nada lógico, é simplesmente para a gente ver o que acontece. Por quê? E é isso que a gente vai falar agora. Então eu vou fazer o que? Eu vou inserir essa estratégia de execução X-test, que foi a que eu chamei. Por quê? Qual que é o grande problema aqui? O que a gente vê de errado aqui? Basicamente, qual é a condição? Se o preço de fechamento for maior que a de abertura, compra. Aqui, a condição não foi satisfeita, então não compra. Aqui foi satisfeita, porém ele entrou aqui, né? E aí você já começa a achar que tem alguma coisa estranha. Aqui a condição foi satisfeita, aqui foi satisfeita, aqui não foi satisfeita, mas ele entrou. Então, o que está acontecendo? Note que ele está defasado em um candle. Por quê? É uma limitação do Profit Chart. Em períodos gráficos menores que um D, ele só entra no candle seguinte, tá? Isso é uma limitação do Profit Chart, como eu mencionei. Ouvi dizer que a Nelogica vai alterar isso em breve. Ouvi dizer que existe um projeto de atualização do Profit Chart grande para melhorar o backtest e a execução de robôs, né, a execução de estratégias no mercado real. Não quero dizer que são boatos, porque eu vi da própria Nelogica na live que eles têm no canal de YouTube deles. Porém, eles não especificaram quando, né, e nem exatamente os detalhes disso. Então, são só, né, suposições minhas, mas imagino, o pessoal não ia falar se não fosse verdade, né, que existe alguma atualização vindo e espero que corrija isso. Mas o que acontece? Então, se você notar aqui, aqui não satisfez nossa condição, né, então ele não entrou. Aqui a gente satisfez e ele foi entrar no candle seguinte no preço de abertura. Por quê? Porque como eu determinei o preço de compra a mercado, ele não sabe exatamente aonde a nossa condição foi satisfeita aqui, nessa amplitude, tá? Esse aqui talvez não seja um bom exemplo, porque é um preço de fechamento maior que abertura. Mas vamos supor que eu estivesse testando por uma condição do tipo, se a minha média móvel curta cruzar a minha média móvel longa, cruzar aqui a minha, é que eu quero que ele fique aqui, ó, cruzar a minha média móvel longa. O momento em que acontece esse cruzamento aqui, ele não sabe exatamente em relação à amplitude aqui aonde isso aconteceu, né? Ele não sabe onde isso aconteceu. Então o que ele faz? Ele entra no preço de abertura do próximo candle. Né? Porque você tem que imaginar que esse é um gráfico de 30 minutos, cada candle tem 30 minutos. Né? Essa condição aqui pode ter acontecido isso aqui acho que é das 10h30, né? Então pode ter acontecido às 10h35. Logo 5 minutos depois de abrir o candle. Se a gente pensar que a barra abriu aqui, né, e foi fechar aqui em cima, qual que é mais provável? Como ela atingiu um preço de mínima aqui embaixo, qual que é mais provável? Que o candle abriu, veio cair um pouquinho, né, em algum momento subiu até ir fechar lá em cima. Obviamente, a gente não tem como determinar sem ver o período do gráfico mais curto, né? Por exemplo, uns 5 minutos, 2 minutos, para entender exatamente qual foi essa movimentação de preço. Mas, por dedução aqui, a gente imagina que o preço, né, às 10h35, estava em algum lugar aqui. Né? E note que a diferença, então vamos supor que ele estava aqui. Note que a diferença daqui para cá
é bem grande, né? Você tem aqui nesse exemplo simples aqui, a gente está em 874 para entrar em 418. Olha, isso é quase 400 pontos, né? Por volta aí. Uh, é uma diferença muito grande, então pode ser, dependendo do seu sistema operacional, entrar aqui pode ser já muito tarde, né? Então você vê que qualquer resultado do backtest por causa dessa falha pode acabar se tornando ineficiente, né? Porque você vê num exemplo simples, né? 400 pontos pode ser uma diferença brutal, né? Então pode acabar tornando o backtest inútil, vamos dizer assim, né? Então, só para ficar, né, deixar claro, né, por que ele entrou aqui. Basicamente é o que a gente conversou. Como ele satisfez a condição aqui, ele entra no próximo candle no preço de abertura e para ele não interessa, né, o que tem à frente. Mesmo que nesse candle ele não satisfaça a nossa condição, ele ainda está carregando a ordem, né, ou a tarefa de entrar a mercado desse candle aqui, né, que foi aonde aconteceu a condição. E você nota que assim vai acontecendo uma reação em cadeia, né? Então você vê, aqui aconteceu, ele entra aqui não aconteceu, ele não entra aqui, mas aí aqui aconteceu e aí ele entra aqui. Aqui não aconteceu e ele não entra aqui. E aí aqui, que era para ele entrar porque aconteceu, ele não entra e vai entrando aqui. Então você vai vendo que ele vai gerando uma reação em cadeia, né? De erros, vamos dizer assim, que pode acabar tornando o seu editor de estratégia, né, inútil, né? Mas esperamos que seja corrigido em breve, tá? Agora, é possível, se você adaptar seu código de forma correta, para não não resolver o problema, porque isso realmente não tem jeito, mas para compensar por esse problema. Então você consegue uns resultados um pouco mais confiáveis, vamos dizer assim. Também estudamos isso no nosso curso, né? Então, agora só para mostrar como eu mencionei aqui que isso acontece em períodos gráficos menores de um dia, porque se a gente for para um gráfico de um dia, então eu vou apagar tudo aqui, um gráfico de um dia, eu vou excluir nossa... Bom, agora eu vou fazer o que? Eu vou remover essa condição, porque obviamente eu não tenho como estudar um gráfico de um dia somente usando um dia, né? Então eu vou deixar ele aberto para estudar o período inteiro. Então note que agora, se a gente pegar aqui o mês de julho inteiro, né, onde cada barra representa um dia, note que agora de fato a condição foi satisfeita aqui, ele entrou aqui. A condição não foi satisfeita aqui, ele não entrou. A situação foi satisfeita aqui, ele entrou. Né? Então, ele te dá no gráfico diário uma representação um pouco melhor, né? Porque agora ele corrige essa falha da entrada defasada, né? Porém, nem toda backtest operacional, nem todo sistema operacional que você quer testar serve para o gráfico diário, né? Às vezes você precisa testar num gráfico mais curto, de 15 minutos, 30 minutos. Então, é isso, né? E ordens a mercado no no teste aqui do diário, você nota que ele acaba entrando no valor de fechamento, né? Obviamente, a gente poderia sim determinar um valor, né, com uma ordem stop, em algum preço aqui, por exemplo, né, nessa área, que ele realmente, aí ele entraria corretamente, tá? Com a ordem de stop ou limite, né? Mas como é uma ordem a mercado, né, e como ele não sabe exatamente, como eu falei, onde a situação ocorreu, ele acaba entrando no fechamento, né? Então, também a gente fala sobre isso no curso, viu? Sobre todos os tipos de ordem, né? As funções para enviar ordens. Então, se você abrir aqui a lista de funções, você tem funções de backtest, né? Onde você tem os tipos de ordem, né? Que você pode usar para compra, né? As ordens buy e as ordens sell para venda. E a gente fala sobre cada uma delas e como usá-las e quando usá-las, né? Então a minha dica é assim, eu acho interessante começar a se envolver com o editor de estratégia, porque se
se eles resolverem, né, entre esse ano e ano que vem, né, vai ser uma funcionalidade muito legal, muito importante, porque o editor de estratégia do ProfitChart em si é bem legal, né? As estatísticas que ele te dá, né, os gráficos, né? Perdão, eu quis mostrar esse gráfico, né? Os gráficos de operação, é que não tem nada aqui agora, né? Mas é bem legal. O problema é que existe esse pequeno problema técnico, né? Vamos dizer assim. E que se for corrigido vai tornar a funcionalidade bem legal. E aí acho legal começar já a ficar, se preparar, né, para isso. Né? Então acho um momento interessante para aprender a usar pelo menos, né? Mesmo que agora não seja um uso muito realista, né? Esperamos aí que em breve isso seja corrigido.